Bom dia, queridos. Que privilégio é estar aqui com vocês, começando a semana na presença do Senhor. Eu queria que os irmãos fossem abrindo em Lucas 6. Nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. E eu queria falar um pouquinho essa manhã sobre uma coisa que nós precisamos ser. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Será que nós estamos sendo discípulos de Jesus? Eu queria meditar com vocês essa manhã sobre algumas atitudes, algumas características que um discípulo tem que ter. Amém? Lucas 6, versículo 12 e 13, a palavra diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Queridos, o que nós vemos nessa passagem é quando Jesus escolhe aqueles 12 homens que deveriam aprender com ele. Eram homens mais próximos, eram homens que andariam ao lado dele e que seriam aqueles que, depois de aprender, falariam de tudo o que aprenderam. Nós sabemos pelas escritos, nós sabemos por várias passagens que Jesus não tinha somente esses 12 discípulos. Ele tinha mais. Tanto que na hora do Pentecostes tinham mais de 120 pessoas aguardando aquilo que Jesus falou de ficar em Jerusalém e aguardar. Mas ele chamou 12. Ele chamou 12 para um grupo mais íntimo. Ele queria que esses 12 aprendessem mais profundamente os conceitos de serem discípulos. A palavra diz que discípulo quer dizer aquele que segue tanto o ensinamento quanto ao professor. Discípulo não é aluno. Aluno segue simplesmente o ensinamento. Ele está lá para aprender ou não, ele tem algumas decisões ou não, aquilo que ele acha bom ele faz, aquilo que ele acha ele não faz. Discípulo é diferente. Discípulo se espelha nas características do seu professor, daquele que está ensinando, e ele segue os ensinamentos. Ele quer multiplicar aqueles ensinamentos. E Jesus termina esses o versículo 13 dizendo que ele agora não chamava mais eles de discípulos, chamava eles de apóstolos. Apóstolo significa alguém que é um mensageiro especial, alguém que é delegado, é comissionado para uma tarefa, para um papel, para enviar uma mensagem. Jesus já estava começando a preparar esses homens para fazer a missão deles, para que eles levassem a palavra. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa manhã. É sobre sermos discípulos de Jesus. Sabe, queridos, eu tenho visto que a palavra de Deus não tem meio termo. E todo esse tempo que eu tenho estudado, que eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho visto que a palavra de Deus cobra de nós uma decisão. Ou nós somos discípulos, portanto, portadores da sua mensagem, ou somos simplesmente aqueles que dizem que creem. Por que dizem que creem? Porque na realidade a gente só crê naquilo que a gente quer. O discípulo tem a convicção de que toda a palavra, 100% da palavra é para ele, 100% daquilo que está escrito é verdadeiro, 100% daquilo que está na Bíblia é para as nossas vidas. Aqueles que creem, não, talvez isso tenha uma zona escura, talvez isso permita algumas coisas. A palavra diz que ou nós somos discípulos, ou nós simplesmente seremos aqueles que acham que creem. Tem uma palavra, uma passagem que está em Lucas, e eu queria compartilhar parte dessa passagem com vocês. A palavra diz que Jesus estava caminhando e que uma grande multidão estava seguindo ele de perto. E essa grande multidão seguia Jesus pelo que ele podia fazer. Eles criam, eles criam que Jesus podia fazer milagres, eles criam que Jesus poderia trazer cura, poderia trazer restauração. Eles criam, mas não necessariamente eles queriam ser discípulos. Eles buscavam Jesus pelo que ele poderia fazer e não por quem ele era. Queridos, um discípulo está muito mais interessado em quem Jesus é
Jesus se interessa pelas qualidades daqueles que o seguem, pelas características daquele que o segue. Jesus não está preocupado com a quantidade de quem está ao lado dele. E aí, lá no versículo em Lucas 14, se vocês quiserem abrir para acompanhar, ele vai falar o que é ser um discípulo. E ele vai dizer àquela multidão que o seguia pelos milagres, o que é verdadeiramente ser um discípulo de Jesus. Lucas 14, do versículo 25 ao versículo 35, a palavra diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, e dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Queridos, eu falei um pouco antes. Jesus está interessado na qualidade daqueles que o seguiam. Por 3 vezes, ele fala o que é ser discípulo. Aliás, ele não fala diretamente o que é ser discípulo. Ele usa uma negativa para dizer que quem não cumpre determinadas situações não pode ser discípulo dele. E eu queria olhar essas 3 situações em que Jesus diz que quem não faz não pode ser discípulo. A primeira dessas situações, Jesus diz que ele deve ser a pessoa mais importante da nossa vida. No versículo 26, Jesus diz que devemos aborrecer as pessoas pelo amor que demonstramos por ele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não significa virar um cristão chato, que não liga mais para a família, não liga mais para os amigos, mas sim um cristão que conhece a Jesus. Um cristão que, se tiver que escolher sobre algo, que estiver que escolher entre estar nos princípios e valores do reino, ou estar em coisas do mundo só para agradar pessoas, escolhe estar com Jesus. Queridos, não é ser chato, não é ficar o tempo todo nas reuniões de família bombardeando com Jesus, dizendo que fumar é pecado, dizendo que beber é pecado. Não é isso. É escolher entre princípios e valores, é mostrar através das nossas atitudes e do amor que nós demonstramos pelas outras pessoas que nós preferimos seguir a Cristo. Quando ele fala em aborrecer a própria vontade, ele fala de deixarmos de lado coisas que nos agradam. Ele fala de deixar de lado, satisfazer as nossas vontades e o nosso ego. E ele diz: porém, não se afastem de Deus. Permaneçam naquilo que Jesus quer de nós. A primeira coisa que um discípulo faz é entender que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é o nosso foco, que Jesus é o nosso tudo. E que é através do conhecimento que Jesus nos dá, através do conhecimento que nós obtemos com Ele, é que crescemos e entendemos os princípios e valores do reino de Deus, um reino eterno. Crer em Jesus e no seu amor por nós é o primeiro passo de um discípulo. É assim que nós começamos a buscar o ensinamento de Jesus.
É assim que nós começamos a buscar o conhecimento, as suas vontades, o seu querer. Queridos, nós não podemos ser discípulos de Jesus se nós não sacrificarmos o nosso querer. Queridos, ser discípulo de Jesus significa que Ele é o nosso todo. Ele é tudo para nós. É nós entendermos o que foi a cruz e o que isso significou como a salvação que foi derramada sobre nós. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês essa manhã. O quanto entendemos esse amor, o quanto entendemos essa cruz que Jesus carregou por nós? Será que nós entendemos a que nível chega o nosso compromisso com Jesus? Porque discípulos têm compromisso. Discípulo não abre mão do compromisso. Discípulo se compromete. A segunda coisa que Jesus fala é que tem que se tomar a cruz e segui-lo. Isso significa renunciar ao nosso querer. Significa trocar o nosso querer pelo querer e querer a vontade de Deus sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O evangelho não é algo punitivo, não é algo difícil. É algo que exige um esforço nosso para ser seguido, mas não é algo que seja cansativo. Querido, sabe o que nos impede verdadeiramente de seguir a Jesus? É o nosso querer. Somos nós, com os nossos anseios de coisas do mundo, com nossos anseios de situações aqui nessa terra, nós que às vezes nos colocamos como uma barreira aos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes nós somos os nossos próprios inimigos. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Não se trata, quando nós abrimos mão do nosso querer, de viver de uma forma miserável ou viver sem desejar nada de crescimento. Significa entender que devemos crucificar as nossas paixões pelas coisas do mundo e querer viver para Cristo, como dizia o apóstolo Paulo. Tomar a cruz e seguir Jesus significa querer viver a cada dia para as vontades de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo que está em nós. Queridos, nós não podemos jamais esquecer que a cruz foi um momento temporário. Tem muito cristão que fica na cruz. Vocês já perceberam isso? Tem muita gente que, como é que você está, irmão? Ah, estou na luta. Parece que ele está na luta a vida inteira. Queridos, a cruz é um momento temporário. A cruz é um momento temporário. A cruz é um momento em que Jesus passou e trouxe para nós a salvação. Mas ele saiu da cruz e ele foi ressurreto. Nós precisamos sair da cruz, nós precisamos nos lembrar da nossa cruz o tempo todo. Mas nós precisamos lembrar que Jesus ressuscitou. Querido, viver uma vida crucificada e carregar a cruz é para aquilo que são nossos desejos pessoais. Mas a palavra diz que se nós buscarmos a justiça e os valores do reino de Deus, tudo o que nós queremos será acrescentado. Se eu começasse a dar testemunho da quantidade de mimos que Deus já me deu, de quantidade de coisas que Deus já acrescentou na minha vida, a gente ficaria aqui horas conversando. Queridos, a verdadeira liberdade nós só experimentamos quando nós entendemos que Jesus é o nosso todo. A verdadeira liberdade nós só temos quando nós vivemos uma vida que dignifica e glorifica ao Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e sereis livre. Essa é a verdadeira liberdade. É conhecer verdadeiramente a Jesus. E só discípulos conhecem verdadeiramente a Jesus. O terceiro ponto que Jesus fala é saber que seguir a Jesus é uma decisão racional. Ela começa como uma decisão. Se nós olhamos nesse texto que nós falamos, do versículo 28 ao versículo 32, nesses versículos Jesus está exemplificando a necessidade de olharmos para os nossos sonhos e usa para isso exemplos, como a construção de uma torre, e para as nossas lutas, como um exército, um rei que comanda um exército.
Sabe, queridos, o que Jesus está dizendo? Que nós precisamos colocar os nossos sonhos e as nossas lutas na mão dele. É ele quem dirige as nossas vidas. Eu vejo na igreja hoje em dia muitas pessoas que querem seguir a Jesus, mas que nas primeiras pedras que encontram pelo caminho elas balançam. Sabe por quê? Porque elas não tiveram a consciência do que é ser discípulo de Jesus. Quando Jesus diz que não se constrói uma torre sem antes planejá-la, o que Jesus está dizendo é que segui-lo é uma decisão, não é uma emoção. Muitas pessoas se convertem pelo apelo emocional que um pastor faz, pelo apelo emocional que eles têm quando eles ouvem uma palavra. Só que esse apelo emocional não vai até o pensamento, não se solidifica. Tocou o coração, mas não tocou a mente. E quando não toca a nossa mente, na primeira balançada de pedra, nós esquecemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Isso é fé. E isso não é emoção. Firme fundamento não é uma emoção, é uma decisão. Ou eu tenho um firme fundamento ou eu não tenho. O que Jesus está dizendo nesses versículos é que significa que nós devemos ter consciência de que coisas ruins podem acontecer, mesmo estando ao lado de Jesus. No mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. Jesus diz que ele venceu o mundo. O grande problema é que existem muitas pessoas que se convertem, achando que a partir do momento que aceitaram Jesus, todas as suas mazelas, as suas dores, as suas frustrações seriam resolvidas. Que a partir desse momento, eles teriam uma vida plena, cheia de bênçãos materiais. E que isso faria das suas vidas um mar de tranquilidade. Eles não entenderam o que Jesus conta nessa passagem. Jesus está dizendo que quem quer segui-lo deve entender o que vem a seguir. Deve entender que no mundo passaremos por tribulação. Sabe por quê, queridos? Porque nós já não somos mais desse mundo. Mas ele diz uma coisa: confie na minha promessa. Confie na minha palavra, porque eu jamais os abandonarei. Eu estarei com vocês por todo o tempo, até a consumação do século. Queridos, nós devemos ter fé naquilo que ele, Jesus, nos prometeu, e não no nosso querer enganoso, não na nossa vontade de cortar os caminhos, não na nossa vontade de dar uma mãozinha a Deus. A fé é o firme fundamento naquilo que Deus falou de nós, naquilo que Jesus falou para nós. Vocês perceberam como Jesus, por 3 vezes, com palavras duras, alerta seus discípulos do que é segui-lo. Segui-lo é se manter na sua presença, é entender que ele é o nosso todo, é entender que as nossas vidas estão colocadas na mão dele, é entender que nós devemos depender dele. Querido, se nessa passagem que nós lemos em Lucas, Jesus nos ensina como devemos tomar a decisão de ser seus discípulos e a partir de agora caminhar junto com ele, um pouquinho mais à frente, ele vai ensinar quais as características que um discípulo deve ter para ser chamado discípulos de Jesus. Se nós tomamos a decisão de sermos discípulos e entendemos o que é dar a ele toda a honra, toda a glória, o que é colocar as nossas vidas na mão dele, o que é segui-lo, o que é tomar a decisão racional de estar junto com ele e manter essa decisão racional. Agora Jesus reúne os seus 12 discípulos e vai ensiná-los quais as características que um discípulo precisa ter. Queridos, eu quero refletir ainda um pouquinho mais nessa manhã com vocês sobre 3 características que Jesus fala que um discípulo tem que ter. A primeira delas está lá em João 8, no versículo 31 e no versículo 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, Jesus já tinha mais ou menos uns 2 anos de ministério quando ele diz essa palavra. Há 2 anos, os seus discípulos andavam junto com ele, viam milagres, viam maravilhas, viam como Jesus operava e como ensinava. E depois de quase 2 anos de ministério, ele chega para os discípulos e diz assim: sabe qual é o primeiro passo para ser um discípulo meu? Um discípulo meu conhece muito bem a palavra de Deus. Mas ele não conhece só de ouvir falar, ele conhece de permanecer nela. Um discípulo conhece tão bem a palavra que ele não é um neófito. Ele não é um aprendiz que se deixa levar por ventos de doutrina. Ah, mas olha, se a gente mudar essa vírgula aqui na palavra de Deus, muda o sentido. Queridos, não tem vírgula que possa ser mudada na palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro mais vivo e eficaz, é o mais atual que existe. Não existe livro hoje em dia mais atual que a palavra de Deus. Apesar de alguns quererem dizer que ela precisa ser modificada pelos tempos, isso é uma grande mentira. A Bíblia é um livro atualíssimo. É um livro que fala de princípios, fala de valores imutáveis. E não de uma sociedade que muda ao seu bel prazer. Não é a Bíblia que tem que ser adaptada à sociedade, é a sociedade que tem que entender a Bíblia e viver por ela. Por isso que Jesus diz: meu discípulo permanece na minha palavra. Ele não é neófito, ele não é aprendiz, ele é alguém maduro, que busca conhecer todos os dias o que a palavra diz, que é na palavra que ele decide os seus conhecimentos, que é na palavra que ele resolve os seus conflitos, que é na palavra que ele vê verdadeiramente o que tem que fazer de princípios e valores. É alguém que medita nessa palavra de dia e de noite, nunca se acha satisfeito, nunca diz já conheço o suficiente e não preciso mais estudar. É alguém que estuda como se estivesse fazendo pela primeira vez naquele dia e busca o conhecimento que vem do Senhor. Permanecer na palavra é buscar a vontade de Deus para as situações pelas quais passamos. É ter fé que nas promessas que são escritas, elas são para nós. Se nós vivemos isso, queridos, se nós fizermos isso, nós experimentaremos a verdadeira liberdade. E ainda mais, experimentando a verdadeira liberdade, nós podemos trazer liberdade aos outros através do compartilhar da palavra de Deus. Queridos, alguém que não conhece bem a palavra é capaz de julgar seu irmão, é capaz de tolerar coisas do mundo achando que não tem problema. É alguém que não consegue ser confrontado com as suas próprias mazelas de alma. Ele não perdoa, ele não entende a graça que liberta. Alguém que é superficial na palavra torna-se religioso e vive por princípios de teologias humanas, que são mutáveis, e não pelo poder e pela vida do Espírito Santo que está em nós. Ser discípulo de Jesus é ter compromisso em aprender a palavra para poder ensinar, para poder falar, para saber que a palavra liberta e transforma vidas. Jesus ensina isso dizendo que seremos verdadeiramente seus discípulos quando permanecermos na sua palavra. A segunda característica que Jesus fala de um discípulo está em João 13, versículo 34 e 35. E diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Jesus aqui está dizendo uma palavra de amor, queridos. E ele diz isso na quinta-feira, ele diz isso na última ceia, o dia anterior à sua crucificação. Ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. Queridos, e a gente sabe que as últimas instruções são aquelas que mais marcam, são aquelas que ficam. Ele está dizendo aqui para os seus discípulos que eles deveriam ser reconhecidos
como discípulos de Deus, como discípulos de Jesus, pelo amor de Deus que estaria no coração dele. Em primeiro ponto, queridos, nós devemos amar os outros discípulos. Devemos reconhecer entre nós que a marca de Deus em nós é o seu amor. Portanto, sermos reconhecidos pelo amor que demonstramos. Eu estava escrevendo essa palavra, eu perguntei para mim mesmo, será que eu sei receber em amor aqueles que caem? Será que eu sei demonstrar amor àqueles que pecam? Será que eu sei demonstrar amor àqueles que magoam, àqueles que traem? Porque amor fala disso. Amor fala de perdão, amor fala de restauração. Amor fala de como dar oportunidade de nossos novos começos. Nós precisamos refletir o amor de Deus em nós. Ser discípulo é amar os irmãos, é amar aqueles que estão dos nossos lados, que lutam por esses mesmos princípios e valores. Por isso que nós temos que ter uma igreja madura, uma igreja em unidade. Não podemos dar brecha de contenda, julgar que um é melhor que o outro dentro da igreja. Se isso acontece, o amor de Deus não está nos nossos corações. Se nós não armarmos a igreja, queridos, igreja é um plano de Deus. Se nós não amarmos a igreja, os nossos irmãos, não somos discípulos de Jesus. Ainda não entendemos o valor daquilo que ele fez por todos e pela sua igreja. Vou repetir, queridos. Lembrem-se que Jesus está ensinando isso no penúltimo dia da sua vida aqui na terra. Isso era tão importante que ele queria que isso ficasse marcado na mente e no coração deles. Foram suas últimas instruções. E a terceira característica, queridos, está lá em João também. João 15, do versículo 7 ao versículo 8, que diz assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Queridos, Jesus continua na ceia suas últimas instruções. E aqui ele dá uma outra verdade fundamental para nós que queremos ser discípulos, para nós que queremos ser pessoas maduras na presença dele. O verdadeiro discípulo ama os perdidos. Porque a palavra diz que se nós estivermos em Jesus e as suas palavras em nós, nós iremos orar e vamos pedir o que queremos e isso acontecerá. E sabe por que isso acontecerá? Para que nós dermos frutos, para que os frutos que nós dermos glorifiquem a Deus através da nossa vida. Querido, eu fico muito triste quando eu vejo muitas pessoas confundirem essa passagem. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas dizerem, tá vendo só, Jesus está dizendo que nós temos que orar e pedir qualquer coisa que isso vai nos ser dado. E aí eu vejo pessoas orando por coisas mesquinhas que satisfazem a sua própria alma. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Porque satisfazer a minha própria alma com coisas mesquinhas não glorifica a Deus, queridos. O que Jesus está dizendo aqui no contexto que ele está falando é que se nós estivermos firmes na palavra, se nós estivermos firmes como discípulo em nosso coração, nós oraremos o que é a vontade de Deus e ela acontecerá. Nós iremos orar, sabe pelo quê? Por vidas sendo colocadas na presença de Deus e não por coisas. Porque Jesus não veio a essa terra para nos dar coisas. Ele veio a essa terra para nos dar salvação. Ele veio a essa terra lutar por pessoas. Ele veio a essa terra para lutar contra o demônio, para tirar as pessoas do inferno e para dar a elas vida eterna. Então, quando Jesus diz que nós, na presença de Deus e na presença dele como discípulos, vamos orar e as coisas acontecerão, é que nós iremos orar pelas pessoas, pela nossa família,
por aqueles que precisam, por aqueles que estão perdidos. E quando eles se converterem, isso glorificará o nome de Deus. Porque a palavra diz que quando um pecador renuncia ao pecado e põe a sua vida na presença de Deus, há uma grande festa nos céus. Isso glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a nossa vida transformada. Como diz Paulo, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que era fofoqueiro não faça mais fofoca. Isso é transformação, queridos. E Jesus deixa isso como um precioso ensino nos seus últimos momentos. Ele diz que um verdadeiro discípulo ama os perdidos e intercede por eles. O amor de Deus tem que estar no coração de um verdadeiro discípulo, queridos. Sabe, queridos, logo depois que Jesus dá todos esses ensinos, logo depois que ele fala isso, logo depois que ele termina o versículo, um pouco mais à frente, ele continua falando outras instruções. Mas tem uma coisa preciosa em João 15:15. João 15:15 diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Querido, sabe o que isso significa? Se você for verdadeiramente um discípulo, Jesus vai chamá-lo de amigo. Nós seremos amigos de Jesus e não simples seguidores. Nós seremos mais do que discípulos. Nós seremos amigos. Queridos, como você quer se ver na presença de Deus? Como um seguidor de Jesus ou como um amigo de Jesus? Aí sim, entendendo o que é ser discípulo, entendendo o que é ser amigo, aí sim nós vamos cumprir o que está escrito em Mateus 28, do 18 ao 20, que é a última instrução que Jesus disse. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, um discípulo forma outro discípulo. Cuida e ama daquele que se converte. Busca na presença de Deus o melhor para as vidas que estão ao seu redor em oração e clamor. Um discípulo se transforma num apóstolo, um enviado a pregar a palavra, um enviado a falar da mensagem de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa antes de nós orarmos. Como anda a sua vida de discípulo de Jesus? Jesus verdadeiramente tem sido a pessoa mais importante em sua vida? Você tem tomado a sua cruz e seguido Jesus, esquecido dos seus anseios e preocupado com aquilo que se importa a Jesus? Você tomou uma verdadeira e racional decisão de seguir a Jesus? Ou ainda é meio emocional? E aí, quando você tropeça, você fala: oh Deus, por quê? Oh vida, oh azar, por que comigo? Não é porque comigo. Nós somos discípulos, discípulos são maduros, eles entendem. Você ama Jesus acima de todas as coisas. E você ama os perdidos e clama por eles como Jesus amou os perdidos. Queridos, se hoje nós precisamos de força em algum dos pontos desta palavra, eu sei que o Espírito Santo está aqui para nos fortificar. Ele está aqui para nos trazer à lembrança tudo aquilo que um dia nós já fizemos e que porventura estejamos deixando de lado. Só é preciso que nós creiamos e que nós clamemos ao Espírito Santo que transforme o que precise ser transformado em nós, para que nós verdadeiramente sejamos discípulos de Jesus. O mais importante de tudo, queridos, é ser discípulo, porque depois seremos chamados de amigo. Amém, queridos? É isso que eu queria
compartilhar com vocês essa manhã. Eu vou, como eu falei, tentar colocar um louvor, não sei se vai funcionar ou não.